TC Rádio, a rádio oficial de quem investe. Começa agora os 10 mil deles. O reality cast que faz o seu tempo render. Muito bem, senhoras e senhores, dizem que chegamos, hein? Ótima tarde para você que se liga em mais um capítulo do nosso humilde podcast. Agora 3h02. Você que nos acompanha pela sua plataforma preferida de podcast também mergulha no nosso episódio de número 102 para falar de uma carteira que recuou 0,8% da semana passada para essa, exatamente em linha com o Ibovespa, que teve a mesma marcha ré. A moeda americana no período caiu 0,6%. Vamos falar muito sobre câmbio, sobre inflação, sobre política monetária nos Estados Unidos, na Europa e sobre o Copom aqui no nosso Brasil. A maior alta da semana foi Via, 9,1%. E agora? O varejo vai para frente de vez? E a Ambipar, hein? Recuou 8%. Não anda fácil a vida das small caps ou empresas associadas a growth. Tem também os destaques da guerra entre Rússia e Ucrânia. Putin está colocando no bolso os europeus no que diz respeito à questão cambial, para dizer o mínimo. Economicamente falando, a Rússia vai driblando o jogo melhor do que os europeus aparentemente. Tem Estados Unidos com inflação ao consumidor e ao produtor piores do que se imaginava. E aí, Federal Reserve, como é que vai ser a próxima alta dos juros? Vamos falar de China, temores com novos lockdowns, impactos na atividade econômica e efeitos diretos para o Brasil. E por falar no Brasil varonil, Brasília e as suas novelas. A PEC dos benefícios é a realidade. Já estava no preço, 41,2 bilhões. Sim ou não? Sim, claro que sim. Mas por que a curva de juros está subindo então? E ainda mais com as commodities caindo. Isso não deveria aliviar a curva de juros? Ou será que o estado de emergência, que foi a premissa dessa PEC, pode abrir brecha para mais abusos até o final do ano, porque o ano só acaba quando o juiz apita? Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um capítulo. Carlos Castrucci é quem me acompanha. Ótima tarde para o senhor, Carlos. Bem-vindo. Fala, Léo. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando aqui mais uma vez. E vamos passar um pouquinho aqui sobre o que aconteceu ao longo dessa semana, né? O mercado, tá difícil de explicar os movimentos do mercado nessa última semana, assim, parece que as coisas não estão batendo direito, alguém tá mentindo aí, em alguma hora o mercado vai ter que se decidir para onde vai, né? Exato. E a gente aqui com o nosso detector de mentiras vai tentar identificar, não um, mas alguns mentirosos, a irracionalidade, disfuncionalidade ou incongruência do mercado no mexer de alguns indicadores. Tá berrando, tá sendo constrangedor. A gente vai aperfeiçoar tudo isso a partir de agora. Vamos juntos conosco. Este é o podcast Os 10 Mil Deles. Um reality que faz o seu tempo render. Carteira de notícias. Muito bem, senhoras e senhores. Carlos Castrucci, nós abrimos os trabalhos falando de pontos mais pesados, mais relevantes. Eu poderia ir por vários ângulos. Eu vou preferir começar com os Estados Unidos. Inflação ao consumidor muito acima do esperado. Inflação ao produtor também acima do esperado. Isso, em teoria, legitima que o Federal Reserve mantenha pulso firme na subida dos juros. De outro lado, você tem questão de atividade muito problemática. As commodities estão caindo em resposta a isso e você já tem uma recessão no curto prazo. Mas o Fed diz que topa uma recessão de curto prazo se for para deixar a inflação para o centro da meta. O gancho para eu te passar é o seguinte, já se fala até mesmo em aumento de 100 pontos base para o dia 27 de julho. Os derivativos estão apontando mais de 80% de chances para isso, ou pelo menos chegavam a apontar essa margem mais cedo. Possível? Provável? Léo, assim, é claro que ninguém tem bola de cristal aqui, né? Mas, assim, eu não apostaria que o Fed vai subir 100 pontos base, tá? Eu acho que é muito mais um movimento de estresse do mercado. E se eu não me engano, na última hora, assim, ou nas últimas horas, até virou de novo essa probabilidade aí, que tava de mais de 80% por uma alta de 100 pontos base, né? Ou de 1% na taxa de juros americana. Assim, começa por alguns pontos, né, que legitimam a minha opinião. A começar que o Fed o Jerome Powell, né, que é o porta-voz principal do Fed, na última decisão de juros, ele já falou que o aumento de 0,75 era um aumento atípico, né, que já não era algo que a gente poderia esperar de forma recorrente. Foi algo pontual que era necessário e que talvez poderia ser utilizado na reunião seguinte, que é a próxima que está chegando, uma alta dessa mesma magnitude
por conta das condições econômicas de inflação e assim em diante. Então, assim, o 0,75 ele já é algo forte para alta das taxas de juros americanos. O meio seria o mais provável. O Fed já fala entre meio e 0,75. Aí você esperar que porque vieram dados de inflação passados acima do esperado, o Fed vai sair desse range de meio a 0,75, pendendo mais a 0,75, para uma tacada de 1%, que assustaria de uma certa forma os agentes econômicos e os agentes de mercado de uma forma geral, eu acho muito pouco provável, tá, Léo? E ainda tem um ponto a mais ali que vale o destaque, que é o seguinte: o Fed ele sobe juros, né? Ou qualquer banco central sobe juros para quê? Para controlar a inflação futura. É claro que a inflação passada ela dá um bom indicativo do que pode ser a inflação futura. Mas quando a gente olha principalmente o PPI, né, que é a inflação ao produtor, a gente viu que sim, o dado veio bastante pressionado, mas o núcleo do PPI veio abaixo do esperado, veio bem mais controlado. Por quê? O que puxou muito a inflação no mês de junho? Alimentos e energia. E o que a gente está vendo com o preço de alimentos e energia ao longo do mês, desses primeiros 15 dias de julho? Uma queda muito acentuada. A gente está vendo petróleo abaixo de $100. Eu não sei se vai ficar nesse patamar ou não, mas a situação de momento é a seguinte: petróleo abaixo de $100 com uma queda relevante, as commodities metálicas com uma queda relevante também no mês, e commodities agrícolas com uma queda também bastante relevante no mês. Então, a inflação de julho, caso esse cenário se concretize, deve vir abaixo do esperado e bem abaixo do esperado. E isso deve, de uma certa forma, quando a gente pega do ponto de vista anualizado, amenizar a pressão inflacionária nos Estados Unidos. Então, assim, realmente eu não acredito que essa taxa, esse aumento de 1 ponto percentual vai ser aplicado pelo Fed. Eu acho que é muita agressividade para um dado passado que veio forte, é verdade, quando a gente olha do ponto de vista de inflação, mas não veio também nada muito acima do que se esperava pelo que era esperado pelo mercado. Bom, a gente também já começou a ver uma mudança nos derivativos ao longo da tarde. A chance de alta de 75 pontos base voltou a ser majoritária lá pela faixa das 14 horas. Ou seja, uma devolução de certa racionalidade para os derivativos em linha com o que você cogitou ser um grande chacoalhão, caso viesse a se concretizar. Imagino que 100 pontos base não transmitiriam para o mercado. Fora que esse movimento de alta na taxa Fed Funds começou em 25 pontos base, dali a pouco escorregou para 50, na última reunião passou a ser de 75, quer dizer, se nós fôssemos para 100, o mercado ia ficar muito desnorteado sobre o que estimar em relação à condução dos juros lá nos Estados Unidos. Agora a gente fala de commodities, Carlos. Impressionante o movimento que a gente viu se acumulando nos últimos dias, com uma pegada baixista, especificamente para commodities de atividade em especial. E o petróleo entrou nessa toada, nesse contexto. Eu vou trazer aqui a cotação de momento. E a gente vai ver que o petróleo Brent, que é a referência para a Petrobras, negocia a $98,69. Chegou a 95, quase 94 hoje, um pouquinho mais cedo. Agora o recuo é de 0,88%. Mas até mesmo essa volatilidade gigante mostra um pouco do que você antecipou. O mercado está um pouco perdido, não está? Léo, o mercado ele tá perdido, e aí vem aquela discussão que a gente já trouxe em alguns episódios, né, que é a questão do viés especulativo que as commodities tomaram, né, por conta da grande relevância do mercado de derivativos de commodities de uma forma geral, né? Então, o que tem levado o preço das commodities para cima ou para baixo no curto prazo não tem sido as relações de oferta e demanda, e sim as expectativas e as apostas dos agentes do mercado de capitais de uma forma geral, né? Se você olhar, desde a eclosão da invasão da Rússia na Ucrânia até o momento atual, o comportamento das commodities, o que você vai perceber? Que, primeiro de tudo, entrou a narrativa da inflação e escassez de oferta, né? Então, todas as commodities deram uma porrada para cima, independente de terem ligação ou não com ofertas vindo dos dois países ali, da região próxima à Rússia. Independente das condições de demanda por essas commodities, tudo subiu. Aí, ao longo desse período, a gente começou a ver uma normalização do mercado de commodities de uma forma geral, com cada mercado de commodities vai, então, separando entre agrícolas, energéticas e de atividade, tendo comportamentos de acordo com as suas perspectivas de oferta e demanda, efetivamente, então cada um seguindo o seu caminho. E agora, onde a narrativa passou de inflação para
recessão econômica, a gente está vendo tudo caindo junto, sem nenhuma análise das condições de oferta e demanda de cada uma das classes de commodities principais que a gente tem, né? Então, assim, se a gente parar para pensar, né? Pô, será que mudou alguma coisa na questão de... Melhorou a oferta de commodities agrícolas e a demanda está arrefecendo por commodities agrícolas, né? Por alimentos? Eu não vejo muita diferença para justificar essa queda significativa nas commodities agrícolas. A mesma coisa vale para o petróleo, tá? Assim, eu não sei qual que é o preço justo para o petróleo no cenário atual, mas os problemas de oferta de petróleo continuam e a demanda continua estável, de certa forma, e ainda está abaixo dos patamares pré-pandemia, né? Então ainda tem espaço para aumentar ainda mais a demanda por derivados de petróleo. Daqui a pouco a gente chega no inverno do hemisfério norte, onde aí que tá. A demanda acaba crescendo ainda mais. Então é um movimento especulativo único, pura e simplesmente. Assim, pode ser que as commodities metálicas, por exemplo, realmente sejam justificadas essas quedas atuais, né, por causa da desaceleração econômica mundial e na China também. Ali pode ser. Mas no petróleo, nas commodities agrícolas, eu não vejo que mudou tanto assim as condições de oferta e demanda para justificar esse movimento, né? O que está acontecendo é a chavinha, né? Virou a chavinha para recessão econômica, todas as commodities caem juntas e depois vai ver como que as coisas se comportam, mas é especulação. Agora, Carlos, eu vou trazer um paralelo em relação a câmbio. A moeda americana aqui no Brasil está se apreciando em 0,70%. O estresse já foi bem maior nessa quinta-feira, quando nós falamos ao vivo. Mais cedo, a gente chegou a ver mais de 1,5% de estresse. O que para você, já mudando um pouco o eixo da conversa e voltando a olhar para o Brasil, pode ajudar a gente a justificar esse forte estresse da moeda americana? Eu embaso o racional com um só gancho. A PEC dos benefícios, que do ponto de vista fiscal era a grande pauta, já está precificada há um tempo, não trouxe surpresas desde que houve o anúncio de que o texto do Senado não teria qualquer alteração e foi aprovada ontem em segundo turno na Câmara. Inclusive o Rodrigo Pacheco já assegurou que vai ser promulgada a PEC. Deixa eu até checar aqui, ó. Promulgação será hoje. Então a PEC das bondades, dos benefícios, vai ser promulgada hoje. Se não é isso, porque já estava no preço, o que é que pode justificar tanto a questão do dólar para além da queda das commodities? Porque isso impacta mesmo, né? Commodities mais baratas, menos dólar entrando, pressão mais forte pro dólar em relação ao real. Tem algum outro eixo que está no mapa? Perfeito, Léo. Acho que você já colocou um fator muito importante, né? É por isso que eu falo que eu não tento prever para onde o câmbio vai, né? Porque são... assim, centenas de variáveis que tem que convergir para um único lado para saber para onde que o câmbio pode ir, né? E o que aconteceu ao longo desses últimos períodos, né? Primeiro ponto, você tem que separar duas questões principais, né? Uma coisa é o real se fortalecendo contra o dólar e outra coisa é o dólar se fortalecendo contra o restante das moedas. Então, assim, são duas coisas diferentes. E o que a gente está vendo agora, nesses últimos períodos, é uma combinação dos dois, né? Então, assim, a gente está vendo... Primeiro, o que acontece, por mais que exista uma tese, né, isso você vê o Ray Dalio defendendo, eu fui num café da manhã com um gestor de um fundo inglês, né, de uma gestora inglesa, que só opera bonds soberanos, né, ou seja, títulos de emissão soberana, e que faz ou não o hedge cambial de acordo com a perspectiva deles para moedas. E esses dois, assim, que são cabeças muito boas, o que eu percebi é que todos têm um consenso. O dólar está caro perante o restante do mundo. Assim, isso é indiscutível. O dólar está caro e por que ele está caro? Porque num momento de aversão a risco, tanto faz a tese do fundamento do dólar, o pessoal corre pro dólar. Então o dólar está muito forte perante o mundo e tá caro. O dólar está caro. Hoje em dia, você pegar por fundamento, segundo essas pessoas que são mais especialistas em câmbio do que eu, um short dólar contra uma cesta de moedas é um trade que tende a te dar dinheiro nos próximos anos, aí, assim, quando o dólar normalizar. Mas no curto prazo a gente tem um dólar muito forte. Então esse é o primeiro ponto que acaba dificultando a vida do real de uma certa forma. E aí quando a gente olha a parte do real perante o dólar mesmo, aí a gente tem a questão das commodities, ou seja, commodity caindo, costuma ter essa relação inversamente proporcional, né? Commodity para baixo é dólar para cima, commodity para cima é dólar para baixo. Você tem o aumento do risco fiscal também, né? Então você vê... por exemplo, o CDS brasileiro, né, que é o prêmio de risco em cima dos Estados Unidos, que saiu de 2,70 para 5 anos para mais de 3%. Então isso aumenta o risco. O país efetivamente aumentou e isso acaba reprecificando a moeda de uma forma geral, né? A moeda acaba ficando menos atrativa porque você tem um risco de crédito maior
no país precificado pelo mercado. E além disso, tem questão de fluxo cambial, né? Assim, não tem entrado dinheiro na bolsa, não tem entrado muito dinheiro na economia de uma forma geral. Mesmo a renda fixa, que apesar de atraente, não tem recebido o fluxo gringo que se imaginaria em condições normais de temperatura e pressão. Então, o CDS justamente ele reflete isso, né? Você está vendo um aumento de percepção de risco país. Então, por mais que a renda fixa esteja atrativa, O hoje, risco também subiu. o risco também subiu. Então, a gente não está vendo fluxo de dinheiro. Então, assim, é um monte de fatores indo contra o real, quando a gente pega na relação com o dólar, nesse momento. Agora, sim, o dólar tá caro ou tá barato? Com relação ao real, o dólar tá bem caro, tá? O preço justo do real realmente ele é bem abaixo, quando a gente fala de real por dólar, né? Ele é bem abaixo do que a gente está vendo hoje nesse patamar de 5,50. Quando esse café da manhã que eu fui, o dólar estava na casa de 5,20 e esse gestor falava numa diferença de preço do real justo para o real hoje na casa de 20% a 30%. Então, você vê aí que o real justo seria na casa dos 4,70. Ou seja, já quando estava em 5,20, entendi esse gestor que já estava com um descolamento, aí, um exagero na casa de 20% ou 30%. 4,70 seria um patamar saudável. Você entendeu aí no mapeamento do Carlos que ele reconhece queda no preço das commodities, menos dólar entrando, a moeda americana tende a disparar. DXY em alta, fortalecimento da moeda americana em comparação com moedas fortes. A moeda está se valorizando contra toda e qualquer moeda, basicamente, no atual conjunto de aversão ao risco. É natural que isso também ocorra em relação ao real. Risco Brasil disparando nas últimas semanas em função dos vai e vens fiscais do país e desse estado de emergência, que eu também, se puder complementar o racional do Carlos, colocaria. Basicamente tira qualquer tipo de rigor ou de cuidado formal no que diz respeito aos gastos públicos, porque ele vai perdurar até o final do ano, até disso dependeu a PEC dos benefícios para que não fosse enquadrada como um crime eleitoral. Porque em condições normais de temperatura e pressão, você não pode estabelecer, estender, lançar benefícios em ano de pleito. E é o caso de 2022, sabemos todos nós. Fora as próprias incertezas que as eleições trazem para o país. E aí a gente tem muito mais imprevisibilidade. Com isso a gente falou do dólar e eu quero falar da curva de juros. Porque, de outro lado, se as commodities estão mais baratas, se você tem um movimento de queda geral das commodities, isso em teoria descomprime a inflação. Isso tira peso da inflação. E com isso a curva de juros tende a arrefecer, diminuir o pedido de prêmio. Nós não estamos vendo isso. A gente está vendo uma semana inteira, praticamente, de estresse. E hoje, pós a aprovação da PEC dos benefícios, muita gente esperava ver uma curva mais calma, ainda mais com as commodities mais baratas. Não estamos vendo. Então, assim, para você, é o Risco Brasil esse que você citou, que também está fazendo preço na curva de juros? Aí eu diria que é a irracionalidade do mercado mesmo. É assim. mesmo? É o que eu falei, que alguém tá mentindo, sabe? Para Então, você é a curva? pra mim é a curva de juros, claramente, assim. E isso tá valendo, assim, eu até acompanhando, assim, o desempenho, principalmente do mercado americano, ele chega a ser cômico nas últimas semanas aí, porque normalmente a gente acorda com uma narrativa, então vamos supor, narrativa da recessão, né? Então, narrativa da recessão, teoricamente, o juro é para baixo. Aí a gente vê o Treasury de 10 anos começando a cair, porque vai ter menos pressão inflacionária, a gente vai ter recessão, e aí, com essa potencial de recessão, e assim diante, juro para baixo. Bom, só para pegar, então taxa de desconto para baixo. E aí as bolsas amanhecem para baixo também, junto com a curva de juros. Só que aí parece que o mercado, ele tem um estalo que ele fala, bom, mas a curva de juros está para baixo, então o múltiplo dos índices tem que ser lá para cima. E aí a bolsa começa a subir depois, assim, ela abre muito para baixo e começa a subir ao longo do dia, porque apesar da narrativa de recessão, as taxas de juros caíram e aí a bolsa começa a subir para reprecificar o múltiplo para um múltiplo justo no novo patamar de juros atual. Aí a bolsa começa a subir, aí a narrativa muda um pouco, fala, mas a economia tá aquecendo um pouquinho mais. Aí com a economia aquecendo um pouquinho mais, o Treasury começa a subir, que teoricamente seria bom a economia não estar numa recessão. E aí o Treasury começa a subir e aí falam, opa, agora a taxa de desconto aumentou, então o múltiplo tem que reprecificar para baixo das bolsas, e as bolsas voltam a cair. E a gente fica nesse círculo infinito aí nesses últimos períodos. Você vê que o mercado está funcionando, muito nessa dinâmica aqui. E a mesma coisa está valendo para o Brasil, de uma certa forma, né? E no Brasil, ainda mais com essas questões adicionais, a gente está vendo uma baita de uma irracionalidade, principalmente na questão da curva de juros, eu diria de uma forma geral, mas de fatores mais óbvios, assim, a curva curta, né? Porque se a gente está tendo um arrefecimento das commodities, fora toda a questão de redução de impostos que o Brasil tá implementando, que vai pressionar a inflação para baixo e assim em diante,
Pô, você tá com uma curva de juros com DI 24 que tava, até vou pegar o número aqui que eu botei no roteirinho, pô, 13,90 quase. Ou seja, está com uma curva de juros para janeiro de 2024 a 13,90, sendo que a inflação ela deve correr nesse ano, segundo as projeções, já em 7 mais ou menos, e o ano que vem provavelmente em 5, 6 que seja. Pô, você está falando de um juro real de 7 nesse ano quase, e você está falando de um juro real de 9 ano que vem. Será que está certo isso, né? Assim, como que a gente vai justificar esse patamar de juro real? Assim, porque o risco país não é, né? A gente até viu a questão também da Fitch revisando para cima a perspectiva para a nota de crédito brasileira. Então, assim, tem alguma coisa muito errada, porque os números não fazem mais sentido, entendeu? Acho que essa é a minha visão. Em cima dos exageros, o petróleo Brent está praticamente zerando as perdas, agora cai 0,20%, já está em $99 com 35 centavos, rumando para o 100, onde foi dormir ontem à noite. A gente vê em relação mesmo a ativos de proteção de capital, o ouro ainda segue caindo, agora 1,50%, e a gente tem visto uma queda acumulada nos últimos dias de ouro. Mas sobre esses exageros, né, o mercado exagera muito para uma ponta, depois acaba exagerando para outra ponta. Isso de fato dificulta a vida não só de quem é fundamentalista, mas também do cara que está voltado para o curto prazo, né? Quero mandar sobretudo desse cara, porque aí o cenário está muito embaralhado. Principalmente para esse cara. O Feliciano Azuaga tá por aqui, manda um boa tarde. O Petroganho tá por aqui, grande. Petro, tamo junto, um abração para ele. Tá falando justamente dessa volta do petróleo Brent para a faixa dos $100. O José Landeira tá por aqui. Se o governo tivesse precisando de dinheiro, ele não iria ofertar mais títulos? A oferta tá baixa demais. Não tô entendendo. Taxa alta e oferta abaixo. Isso no IPCA mais 2026, está colocando aqui o José Landeira. Eu acho que, no fundo, Carlos, a pergunta dele toca num gancho um pouco maior, que é a sustentação dos gastos do governo no horizonte um pouquinho mais amplo depois dessa questão da PEC dos benefícios. Você até chegou a relativizá-la, mas me parece relativizá-la no sentido de que ela implica gastos públicos inegavelmente, mas talvez ela seja uma agulha no palheiro perto do que ela poderia ser. Tanto que o Paulo Guedes, quando ela chegou a ser de 120 bilhões, classificou como kamikaze, e aí reduziu em 2/3. Mas o ponto é, o mercado não estaria precificando um problema maior pela frente, inclusive relacionado ao teto de gastos? Lula e Bolsonaro, os dois, já tiveram declarações parecidas, dizendo que o teto de gastos basicamente perdeu o seu sentido. Amarra muito em gesto o orçamento, tira espaço para você colocar investimento em algumas áreas específicas do país. Me parece que o mercado começa também pouco a pouco a precificar isso com mais assiduidade, com esse estado de emergência que vai até o final do ano. Faz sentido para você essa leitura ou você enxerga algum outro ponto? Porque me parece que a desconfiança agora está alta em relação ao Brasil. Léo, assim, ou segue? Continua, né? A desconfiança continua muito alta quando a gente fala do ponto de vista do fiscal do Brasil. Mas acho que vale a gente separar duas questões, né? O fiscal, por mais que, vamos supor que você tire o teto dos gastos depois da eleição, alguma coisa do gênero, né? Isso impacta a saúde financeira de longo prazo do país, mas isso não justifica você ter que pagar um juro real num título de 1 ano, 1 ano e meio, você tem que pagar um juro real de 9, entendeu? E, que país paga juro real de 9 hoje em dia, né? Assim, o país tem que estar muito ruim para precisar pagar um juro real de 9, onde o mundo inteiro está com juro real bem negativo, né? Você pega o próprio Estados Unidos, agora tá com juro real o quê? Tá com 1,75 de Fed Funds, com uma inflação de 9, né? Então tá com um juro real aí de menos 7,25. Então, assim, olha o delta de juro real que o Brasil estaria pagando lá para frente. Não faz sentido. Pode ser que faça sentido na curva lá no longo prazo, né? Mas aí vale de novo a indagação, que eu até trouxe na última carta do fundo, e que eu acho que eu até comentei no último episódio, se eu não me engano, que bom, assim, tá bom, a gente tá com... O fiscal pode deteriorar, mas vale o destaque que o fiscal melhorou muito nos últimos tempos, né? Não é que ele vai deteriorar e ficar pior do que estava há 10 anos no final do governo Dilma, ali no meio do governo da Dilma. Ela tá muito melhor do que estava naquela época. Então, mesmo que piore, será que o Brasil vai conviver, que é o que está no preço hoje, né, das curvas de juros, com uma inflação nos próximos 10 anos, na média, de 6,5% a 7%, que é o que está implícito na curva, e tendo que pagar um juro real de 6, quase 6,5%, 6,25%, dependendo do prazo, assim, sendo que, para um país com a capacidade financeira que o Brasil tem
você pagar um juro real de 4 já está de bom tamanho e a meta de inflação lá para frente ela vai reduzindo 3%, né? Então assim, será que a gente vai ter inflação sempre acima do teto e pagar um juro real 50% mais alto do que o que deveria ser mais ou menos o juro real do país? Assim, eu acho muito pouco provável, né? Mesmo que a gente tenha uma saída do teto de gastos e assim em diante, o que já está precificado na curva é muito pior do que o que tem grandes chances de acontecer. Eu acho que essa que é a grande questão aqui, que me deixa, de certa forma, otimista com o mercado de uma forma geral, né? Porque o mercado, eu acho que ele já precificou, assim, uma catástrofe no país, né? Essa que é a realidade, quase uma Argentina. E a gente viu hoje o Ministério da Economia atualizar suas projeções no que diz respeito à PIB, inflação. No que diz respeito à PIB, a notícia foi positiva. O Ministério da Economia revisa de 1,5% para 2% a sua projeção em relação à atividade brasileira. E o mesmo acaba de fazer o Credit Suisse. A gente vai trazer a informação. O urgente do painel Mover Pro, a Credit Suisse revisa a projeção do PIB brasileiro de 2022 de 1,4% para 2%, indo exatamente na mesma toada da pasta da economia. Isso é fato, né, Carlos? Só que também é fato que o IPCA do ano que vem já foi revisado pela própria pasta e foi a 4,5%. Ou seja, pensando em margem, já diminui muito a margem em relação à meta estimada pelo Banco Central para o controle inflacionário. E é natural que essa revisão altista no IPCA para 2023 já reflita algumas das idas e vindas fiscais com esse pacote de benefícios. E acho que tem muito também a questão da transferência de inflação, né? Porque se você tem isenções de imposto, por exemplo, que são temporárias esse ano em energia elétrica, em combustíveis, ano que vem não tem mais, então você já tem uma transferência da inflação. Você está reduzindo a inflação de hoje, mas está aumentando a inflação do ano que vem quando essas medidas acabam, né? Então acho que esse é um ponto principal, mais do que o risco fiscal em si, eu diria, né? E aí lá para frente, é claro, assim, se você tem um fiscal pior, é muito difícil você estar sempre com uma inflação controlada, então você pode colocar uma inflação, esperada acima do que está sendo colocado como meta, o teto da meta pelo Banco Central, né? Bom, acho que é isso. Agora, Carlos, outro ponto que me chama a atenção, e eu já quero fazer a transição para a gente falar dos papéis, é China. De novo, a China completamente amarrada com 1.001 interrogações sobre a atividade. E os lockdowns continuam sendo endossados como uma grande política para se combater a Covid. Eu cheguei a ler relatos de fechamentos em cidades ou regiões de 300 ou 400 mil habitantes por causa de um caso positivo para a Covid. É difícil engolir isso e, ao mesmo tempo, engolir a meta de crescimento que o Xi Jinping vinha endossando lá no começo do ano de 5,5%. As duas coisas não se conciliam. Como é que você anuncia um crescimento de 5,5% e, a qualquer evidência de positivação em casos de Covid, fecha a toque de caixa a economia? Ele tem que se decidir. Qual dos dois lados está pesando mais? Léo, China é uma eterna incógnita para mim, né? Assim, é uma coisa que realmente é incompreensível. As coisas na China não fazem sentido para mim, assim. Realmente, você colocar uma meta de 5,5 e você fechar a economia por causa de um caso, sendo que o mundo inteiro tá conseguindo conviver com o Covid, né? Então, assim, de duas uma. Ou ele sabe alguma coisa que a gente não sabe, e aí dá medo mesmo, né? Pô, vai que, sei lá, esse vírus faz alguma coisa que a gente não entende, né? Uhum. Ou, sei lá, não sei. Não sei o que passa na cabeça dele. Porque você está buscando uma resposta lógica. E pela lógica, a conta não fecha. Se você quer fazer bailar 5,5% com a Covid, você deve enfrentá-la com aquilo que foi desenvolvido. Sistema de vacinação, imunização. Está muito estranho realmente esse fechamento a toque de caixa. Por fim, e aí a gente mergulha nos papéis e nas movimentações de bolsa, assim como em fundamentos, Putin com o rublo russo versus Europa com o euro. Eu arrisco dizer que ao longo de toda a nossa curta vida, nós daqui a pouquinho chegamos a 30 anos, a gente nunca viu, eu pelo menos não lembro, um euro no 0-0 ali com o dólar. Salvo engano, isso aconteceu em 2002. Éramos pequenininhos. Foi quando o euro entrou em vigor, efetivamente. Isso que eu ia falar, era no início da trajetória da moeda europeia. E aí a gente viu o dólar ficar pareado com o euro. Enquanto que a gente vê o rublo russo relativamente forte em relação à moeda americana por algumas artimanhas de que o Vladimir Putin fez uso. Dá para dizer que no atual momento e no curto prazo, o Putin está colocando, sob o ponto de vista cambial, os europeus no bolso. Eu coloco curto prazo porque, no médio prazo, acho que quando essa poeira baixar e a guerra finalmente chegar a um fim, a galera não vai esquecer tão cedo do que o Vladimir Putin fez e deve estender à Rússia proibições e antipatia por um bom e vasto tempo. Mas no momento, pelo menos no que diz respeito à moeda russa, ela sofre menos do que a moeda europeia.
Léo, assim, sem fazer o juízo de quem tá certo, quem tá errado, né? Mas na minha visão, né, o Putin deu um nó de estratégia no mercado ocidental, nas economias ocidentais desenvolvidas de forma geral, assim. No começo a gente achava que ele estava errando, que ele tinha se precipitado, mas a gente tá vendo que, cara, assim, no final das contas, tirando a Europa, né, Estados Unidos, que tem um poder para enfrentar a Rússia, não no ponto de vista militar, mas no ponto de vista de, eu garanto a minha situação econômica, e mesmo assim tá difícil para esses países, né? Pô, a China, você acha que a China vai entrar nesse conflito? Ela vai pegar o que for melhor para ela, então ela vai comprar combustível e alimento mais barato para conseguir sustentar a sua população. A Índia tem você ido na pega mesma o direção. próprio Brasil agora, indo atrás de diesel da Rússia. E você, assim, como membro da sociedade brasileira, né? Pô, você vai achar ruim que o seu presidente está indo atrás de diesel para conseguir deixar o seu custo de vida mais barato aqui no Brasil por conta de uma discordância ideológica, sendo que se ele não for, a gente pode acabar atrapalhando a vida de muita gente, pode até, no pior dos casos, faltar diesel. Faltando diesel, você não tem transporte rodoviário, que é o principal transporte. A gente lembra de Guerra dos Caminhoneiros, os impactos que isso traz para a inflação e para a economia. Então, assim, o Putin, ele tá numa situação onde ele tem um poder de barganha muito grande, porque ele não vai conseguir, claro, que apoio desses países, mas ele não vai ter uma oposição dos países que precisam dos produtos da Rússia e que não estão diretamente envolvidos no conflito, ou seja, ex-Europa e Estados Unidos. E essas próprias economias desenvolvidas, elas não têm a capacidade de falar, não compra da Rússia que eu banco você, porque eles estão com um problema interno por causa dessa restrição de produtos que vêm da Rússia, né? Então, assim, o Putin, no final, o cara tá fazendo uma assim, pelo menos o que aparenta, né? Uma jogada de mestre que ele fez. Ele colocou todo mundo no bolso. Você pega, antes se falava, não, em sanção, agora a Rússia fala, tá bom, então agora eu vou fazer manutenção do meu gasoduto aqui. Todo mundo já fica em choque, né? Ou seja, a sanção é até página 2, porque a Rússia depende muito menos de ofertar essas commodities energéticas para Europa do que a Europa depende da demanda, né? Por essas commodities russas. Então, assim, a situação para a Rússia ficou bastante favorável. Eu quero ver como que o Ocidente vai conseguir sair disso daí, né? Dá pra dizer que do ponto de vista militar, bélico e estratégico, os russos estão enfrentando muito mais dificuldade do que do ponto de vista econômico, pelas informações que chegam e pelo que a relação rublo russo-dólar sugere, sobretudo quando a gente compara a relação euro-dólar. Agora, Carlos, vamos falar da Bolsa Brasileira especificamente e destacar alguns dos destaques dessa semana. Eu quero estender aqui um bom tempo de apreciação à questão das varejistas. Porque a gente sabe, e você vem defendendo essa tese há algum tempo, que as varejistas andaram muito sangradas, apanharam de tudo quanto é jeito, ficaram amassadas demais, a ponto da gente perguntar, se isso não é um fundo, o que seria? Papéis a R$2, R$1,70, aconteceu com Via, aconteceu com Magalu, abaixo de R$2 em alguns momentos. E aí a gente ficava nessa dúvida, é fundo? Pode ficar ainda mais barato? Poder até pode, Léo, mas é pouco provável, porque já caiu demais. Pois bem, as varejistas passaram a ensaiar uma recuperação e afirmar essa recuperação. No momento em que falamos, elas estão numa fotografia muito positiva, sobretudo em contraste com outros papéis. Magalu, por exemplo, está subindo 4,59%, já está em 2,96%. Na semana é uma alta de 13%. E Via fica até atrás, não chegou a equiparar esse movimento de subida, mas está subindo e se destacando em comparação com outros papéis. Commodities, os papéis relacionados caindo muito, setor financeiro tradicional. Me parece, Carlos, e agora a palavra é sua, que a gente tem um misto aqui de apanharam demais, estão tentando ficar de pé, PEC dos benefícios incentivando o consumo no curto prazo e rotation. Pessoal saindo de alguns papéis que já tinham caminhado muito e agora dão sinais de que vão parar de caminhar ou cair, e o varejo de tão amassado passou a ser um porto seguro. Assim, é difícil sempre falar de porto seguro, né? Porque são empresas muito cíclicas, né? Mas quando a gente fala de margem de segurança nos investimentos, né? Eu acho que, assim, se você olhar vou pegar o caso de Via, né? Aqui, por exemplo. Vou começar por short, né? Assim, quem tem coragem de entrar short em Via R$2, né? Abaixo de R$2? Eu acho que, assim, tem que ter muito culhão para conseguir entrar num short de Via abaixo de R$2, né? Com toda essa simetria. Diferença para ir para cima ou para baixo, né? Pô, será que se for para R$1 você vai ganhar 50%, mas para ir para 4 é um estalar de dedo e você perde 100%, né? Ou seja, você
perde todo o seu capital. Então só aí você já tem um esgotamento de fluxo vendedor dessa parte, né? Aí o segundo ponto, ainda falando de fluxo vendedor, né? Quantas pessoas ainda tinham via o suficiente para vender e estavam dispostas a vender num patamar abaixo de R$2, né? Acho que assim, deveriam ser poucos. Então o fluxo de venda foi se esgotando, né? E com o fluxo de venda se esgotando, aí a gente já começa a ver uma parte de price action um pouco melhor, e você vê também a parte dos compradores começando a falar, bom, assim, via ainda tinha risco a 10, ainda tinha risco a 8, tinha risco a 6, a 5. Pô, mas a 2, assim, se havia entregado um resultado horrível, né? Só se ela não quebrar e ter um resultado anêmico, ela já tem que valer 5, R$4, né? Então a assimetria começou a ficar tão esdrúxula, assim, que a gente viu esse movimento de mola comprimida aí, né? Então, Via, eu acho que Magalu também, subiram, sei lá, nas últimas 2 ou 3 semanas, 50%, né? E 50% no valor absoluto, em valor de mercado, não é nada ainda, né? Você pegar em valor da ação, pô, Via saiu de 1,70 para 2,50. Assim, você nem sabe mais distinguir o que é 1,70 e 2,50, né? Tudo muito pouco, né? Então, assim, eu acho que e fora tudo isso, né? Você ainda ter uma parte do auxílio voltando, dados econômicos que têm surpreendido o mercado, a gente vê as vendas em shoppings assim, vindo muito forte, recorde de volume de vendas em shoppings no segundo trimestre e um segundo semestre que promete ser melhor para consumo, né, de uma forma geral, seja de serviços ou de bens. Isso tudo somado, assim, acho que mostrou que a gente estava efetivamente no fundo do poço quando a gente fala de empresas de varejo, né? E aí vai de novo aquela análise de ciclo que a gente fala, né? Que a gente trouxe já algumas vezes. Quando você olha, vai um microciclo, que seria então o microciclo do varejo, né? A gente viu o ciclo esticando muito para cima, né? Então, varejo ao futuro, Magalu vale mais que Bradesco, Itaú, não sei o que lá. Aí, quando a gente chegou ali, lá em cima, pode falar que estourou a bolha. Só que como estava muito esticado o pêndulo para o lado do otimismo, ele esticou o máximo para o pessimismo, né? De novo. E agora a gente tende a ver uma volta desse pêndulo, talvez para um ponto um pouco mais normal, talvez não tanto de otimismo, mas um pouco mais normal. Só que quando a gente fala de investimento nesses patamares de preço, né? Assim, o efeito multiplicador no patrimônio ele é muito grande, né? Assim, sem falar se que Via vai voltar. Eu vou pegar a mínima de Via, que era 1,70, né? Se havia o máximo de Via, eu acho que foi R$21, R$22, eu não lembro ao certo, em 2020. Se a Via bater 17 e você tiver comprado a 1,70, você multiplicou seu patrimônio por 10. Se for pensar nisso. Só isso. Então, assim, a assimetria ficou muito favorável para essas companhias. Porque não precisa bater 17. Mas, pô, se bater R$10, você multiplicou por 5. A recuperação de Magalu é mais forte do que a de Via, embora ambas se recuperem. Isso tem a ver com o prestígio que Magalu tem ainda superior ao de Via, a credibilidade de que ela goza mais do que Via? Tem que, assim, eu não tenho dado, né? Mas tem que ver se não é só o descasamento de tempo de recuperação, assim, porque eu não sei quanto que foi a mínima de Magalu e quanto que Magalu tá agora. Mas se pegar a Via subiu 50% da mínima, mais ou menos. Então, não sei se Magalu subiu mais que isso. Se subiu mais que isso, pode ser essa justificativa, sim. Perfeito, Carlos. Bom, falamos do destaque positivo, foi valioso aqui o racional do Carlos. Vamos para o destaque negativo. Ambipar acabou acumulando uma queda mais forte, volumosa da semana passada para essa. Me parece que as companhias mais small caps, de crescimento, as growth da vida, vão continuar tendo mais dificuldade até que a gente tenha uma normalização, não? Assim, o mercado ele tá muito esquisito, né, o comportamento dele, porque a gente tá vendo um rotation para empresas mais voltadas para a economia doméstica, e que teoricamente estão mais depreciadas, mas esse rotation ele tá muito específico, né? Ele tá indo, assim, pelo menos as empresas que eu acompanho, ele tá indo muito para varejo, então varejo tá indo bem, para construção civil de baixa renda, construção civil de alta renda não tá indo bem, e só. Então, por exemplo, eu vejo Movida continua caindo, né, em linha reta. Eu vejo a Ambipar continua caindo em linha reta. Então, as small caps, de uma forma geral, não estão com price action bom. Esse price action está muito concentrado em varejo e construção de baixa renda. Eu imagino que uma coisa ou outra nessas categorias aí próximas a varejo, a consumo, serviços e assim em diante, né? Mas falando de Ambipar especificamente, o que aconteceu é que ela teve aquela porrada para cima, né? No dia que teve o anúncio da negociação de uma parcela da Ambipar Response, né, do segmento de Response da Ambipar, onde
colocaram um preço de response que é quase o preço total, o valor de mercado total de Ambipar, considerando tudo, né? Ou seja, response mais a parte de serviços ambientais. A gente teve uma porrada para cima, só que realmente essas empresas estão sem fluxo comprador e aí ela voltou a cair, mas para mim a Ambipar assim, é uma das maiores assimetrias que a gente tem, ainda mais em se tratando de uma empresa de qualidade, como é o caso da Ambipar, né? Assim, ela está negociando a múltiplos que não justificam nem um quarto do que ela entrega de retorno sobre o capital investido e de crescimento potencial lá para frente. Mandar um abraço aqui pro nosso DDD 17, é o Emerson Siqueira. Manda um abração para nós aqui, pergunta de Vale. O depoimento dele é interessante, ele fala assim: ô gente, lembro de poucos momentos em que a Vale ficou abaixo de R$70, quanto mais em 67. Aí eu estranho, falei, 67? Tá acontecendo isso mesmo, 6,8% de queda para Vale. Vale 3 está em R$67 com 89 centavos. É uma senhora queda. Na semana, 10% de recuo para Vale. Aí ele pergunta, Carlos, o que você acha de Vale para o médio e longo prazo, já que você é fundamentalista? Vale entrar na companhia? Vejo que o pagamento de dividendos dela é superior a muito título de renda fixa. O que você acha? Bom, qual que é o nome dele? Desculpa. É o... Ih, rapaz. Erivelton. Bom, Erivelton, acho que tem alguns pontos que valem o destaque, assim, né? Primeiro, falando de movimento das empresas de commodities, eu acredito que todas apanharam exageradamente agora, tá? Então, assim, a Vale, ela tá barata agora, na minha opinião, né? Assim como grande parcela das empresas de commodities de uma forma geral, e ela barata, assim, com a geração de caixa que ela tem, mesmo com o minério tendo caído para esse patamar atual, ela tende a gerar bastante fluxo de dividendos para os investidores, pelo menos nesse ano e no próximo, por exemplo, porque a estrutura de capital da Vale está até abaixo do ótimo, né? Porque a estrutura de capital ótima não é ter 100% de patrimônio, né? E zero de dívida. É você ter um volume de dívida onde você otimiza o retorno sobre o patrimônio. Só que como ela está gerando muito caixa e não tem onde investir, e aí por isso que ela está pagando muito dividendo, a estrutura de capital da Vale está abaixo do ótimo, então ela tende a distribuir muito dividendo ainda por algum tempo, mesmo com o minério caindo um pouco mais, para conseguir otimizar a sua estrutura de capital. Então, sim, é um bom play de dividendos. Só que, assim, o que vale destacar é que esse ano deve ser bom de dividendos, muito bom, né? Assim, fora da curva. Ano que vem também pode ser fora da curva, mas você não pode perpetuar esse cenário de dividendos, porque uma vez que a estrutura de capital da Vale está normalizada, e se a gente efetivamente entrar num cenário de normalização de oferta de commodities lá para frente e de uma potencial desaceleração econômica, a gente sabe que pré-pandemia o nível, assim, o patamar justo de minério era entre 70 e 75 dólares. E o minério, mesmo com essas quedas todas, ainda está 110, 115 dólares. Então o minério tem mais espaço para ir para baixo do que para cima, assim, dependendo do cenário que a gente vai enxergar lá para frente. E, assim, o minério não tem problema de oferta, né? Diferente de petróleo e de alimentos, por exemplo, a gente tem um problema de oferta causado pelo conflito lá da Rússia com a Ucrânia. Então, assim, em resumo, Vale é uma ótima empresa, é uma empresa pagadora de dividendos, mas dado que tudo de commodities caiu, e a gente tem commodities onde a simetria e os problemas de oferta são mais relevantes do que as commodities metálicas, e a demanda é menos cíclica do que a de commodities metálicas, eu prefiro ir para outros tipos de commodities. Assim, se eu fosse fazer uma alocação para dividendos e para se aproveitar dessa queda de commodities. Então, por exemplo, empresas de petróleo. Cara, hoje eu estava vendo o relatório de 3R petróleo, né? Eu não invisto em 3R, mas assim, o preço de hoje reflete... Para você justificar o preço de hoje de 3R, você tinha que colocar um petróleo em 5 dólares. Esse que era o número no relatório. Então, assim, e o cenário de petróleo, ele é muito mais complexo do ponto de vista de pressão de preço do que o minério de ferro. Assim, o petróleo ele pode ficar pressionado. Tem um gestor que eu gosto muito, Léo, que é eu acho que é João Landau, da Vista. O fundo chama Vista Multiestratégica. Ele tem uma tese de petróleo de muito tempo já. Assim, acho que ele está desde 2018 ou 2019. E ele estuda muito o mercado. E a tese dele é que, assim, o problema nem é o problema da Rússia. O problema efetivamente é falta de oferta e falta de planejamento dos governos de uma forma geral. Então, assim, tem problema de oferta nos Estados Unidos, tem problema de oferta na OPEP+. Então, o petróleo pode continuar pressionado por algum tempo, mesmo caso o conflito da Rússia seja
seja resolvido. Então, assim, eu preferiria ir para esse tipo de commodity energética ou commodity agrícola, que a gente tem menos opções na Bolsa Brasileira, né? Mas Vale também é um bom negócio aí. Boa, Carlos. Legal. Um abração pro Erivelton. E aí a gente vai para algumas imagens que você nos colocou aqui. Você vai conhecer em primeira mão agora a ferramenta estatística com base na qual o Carlos avalia o melhor timing de entrada. Eu acho que agora tá tudo vende. Porque o mercado não tá muito para quem compra. Mas é para essa ferramenta que ele olha na hora de avaliar ao final do dia se vale a pena aumentar uma posição ou não. Dê só uma olhada, o nosso André já tem aqui a imagem mais colorida. Olha aí a quantidade de coluna que tem. A gente, claro, né, forçou uma ampliação da imagem, mas ainda assim é possível ver alguns dos detalhes. A gente tem a primeira coluna como tendência, aí você vai explicar o que é TAA, TAB, TBB ou TBA. Aí você tem o sinal, que é de compra ou de venda. Nós temos um alerta. Aí a quarta coluna é a do primeiro sinal, depois progressão, e aí são 5 colunas embaixo desse guarda-chuva. Aí vem a conclusão. Depois de passar por todos os filtros, é que a gente vai ver o azulzinho de compra ou o avermelhadinho de venda. E aí você explica melhor, Carlos, o que é exatamente cada coluna e como é que você se acha nesta floresta. Perfeito, Léo. Assim, eu achei legal trazer, até tinha prometido no último episódio, né, a ferramenta que a gente usa para fazer a parte de alocação do fundo, né? Então, quando comprar e quando reduzir as posições do fundo. Então, aqui são vários papéis diferentes. Eu tirei os papéis aqui, claro, para não dar recomendação de investimento aí. Mas aqui é realmente o que eu estava acompanhando. Então, esses aqui são os sinais de ontem, por exemplo. Tá? Olha só. São os sinais de ontem que a gente tinha. E aí o que acontece é que assim, a gente analisa... Eu vou pegar a parte final aqui, tá? Da ferramenta, né? A coluna grande final? Questão é essa parte final onde a gente tem a progressão. Tá. Como que funciona, né? Dentro de cada uma desses progredir ou vender que a gente tá vendo, ou seja, dessas 5 colunas, a gente tem uma quantidade específica de critérios que tem que ser atendidos para darem o prosseguir para a compra. E a gente só compra uma empresa quando ela dá todos os prosseguir. Então tá vendo que as únicas que estão com compra na última coluna, ou seja, que eu realmente tô com um sinal de compra, é quando ela tá com todas as outras colunas verdinhas. Quando algum dos critérios ele não é atendido, a gente vende. Ou a gente não compra, né? Então, como que funciona, né? Assim, a gente vai acompanhando essa ferramenta todos os dias, né? E aí, tava com 4 verdinhos e 1 vermelhinho. Aí esse vermelhinho virou verdinho, ficou com 5 verdinhos, deu compra. Então ele acionou o sinal de compra. Nesse dia eu vou comprar esse papel. Aí eu vou manter esse papel carregado enquanto esse sinal se mantém, né? Ou seja, enquanto a ferramenta manda. Quando um desses verdinhos, salvo raras exceções, tá? Que tem algumas particularidades de interpretação. Quando algum desses verdinhos vira vermelho de novo, ele aciona um sinal de venda. Então eu vendo naquele dia e aí eu só vou comprar de novo quando eu tiver com os 5 verdinhos, né? E aí alguns dos critérios que a gente olha, né, na hora que vão para essa coluna de prosseguir ou não, são justamente essa parte aí que você vê do começo do material, né? Então a gente tem a primeira parte de tendência, né? Então a gente analisa muito se está numa tendência de alta em alta, então por isso são 2 altas. Então a gente tem tendência de alta em alta, tendência de alta em baixa, ou seja, uma reversão lá de cima para baixo, tendência de baixa em baixa e tendência de baixa em alta, ou seja, uma reversão de baixo para cima. A gente nunca compra se não está ou numa tendência de baixa em alta ou numa tendência de alta em alta, entendeu? Então a gente precisa dessas tendências para comprar. Pô, tendência de alta em alta, o papel deve estar respondendo bem. Um papel que está andando bem e ele está andando bem no longo prazo já há algum tempo e no curto prazo ele está indo bem também, de novo, entendeu? Isso é a tendência de alta em alta. A tendência de baixa em alta, assim, a tendência de longo prazo está horrível, mas, por causa de via, mas a tendência de curto prazo já melhorou. Então, a tendência de baixa ainda, mas ela está em alta já. Então, no curto prazo está em alta, entendeu? Nesses cenários, a gente compra. Nos outros cenários, a gente não compra. Se tiver sem tendência, se tiver com alguma tendência de baixa em baixa ou de alta em baixa, a gente não compra. Mesmo que todas as colunas impliquem compra, se a tendência não for, ou necessariamente se a tendência não for, tem que estar. Tá. É só alguns dos critérios que estão embutidos nesses prosseguir ou vender ali daquela última parte da ferramenta, né? Perfeito. E a gente tem vários outros sinais ali. Então, o sinal de compra, que é dependendo de onde o preço está com relação às suas médias. Um alerta, que aí a gente usa a questão de aceleração e desaceleração de médias, de tendência, ou seja, se as coisas estão aproximando, ou se as médias estão aproximando, ou se elas estão se distanciando, ou se elas estão flat uma com a outra, porque isso significa que está ganhando tração ou não. Aí tem uma porrada de critérios a gente tem aí dentro para tomar a decisão de comprar ou vender.
E até vale o destaque, né, que até para quem leu a carta da Rua que a gente divulgou ontem, para quem não leu, fica o convite no QR Code aí, que é só entrar no QR Code, vai na aba do blog, é o último material, é a carta trimestral, porque eu defendo toda uma tese de tem que estar comprado, e aí no final eu mostro que no final do semestre a gente estava com 20% em caixa, né? Eu explico que é por causa da ferramenta, mas a gente está olhando a qualquer momento, essa ferramenta é muito sensível para assim que melhorar o momentum do mercado, a gente está 100% alocado porque está tudo muito barato. Mas justamente essa posição em caixa ela vem por causa da ferramenta, né? Que ela nos indica que o momentum dos papéis não está bom, então a gente acaba ficando com um pouco de dinheiro em caixa até melhorar. Foi o jeito que o Carlos encontrou de cruzar uma perspectiva de médio e longo prazo, que é a do fundamentalista, com também percepção de curto prazo. A ferramenta estatística o auxilia nessa toada. Aí a gente separa alguns ciclos. Você sabe que o Carlos dá muito valor a ciclo econômico dentro do racional dele como gestor. Vamos à primeira imagem de ciclos aqui, que o Carlos também encaminhou. Bom, a gente está vendo aqui, ó, essa linha preta, ela sempre vai ser a mesma na nossa toada. E aí nós temos 2 pontos específicos, um amarelo e um vermelho no primeiro quadrante. E aí vão mudar o que representam esse amarelo e esse vermelho em outros quadrantes. Mas primeiro, toda essa linha preta é a linha do ciclo econômico. Se tiver na ponta lá em cima, ciclo, né, mais alto, e o oposto se aplica se tiver embaixo. Aí no primeiro quadrante a gente tem em amarelo a Selic e a Selic projetada. Aí depois, no quadrante superior direito, juros americanos. Você tem o juro dos Estados Unidos em amarelo e o projetado em vermelho. É sempre o atual e o projetado, né? Aí no quadrante inferior esquerdo, o ciclo do crédito. Você tem aí a relação crédito-PIB. E aí no último quadrante à direita, o IPCA e o IPCA 2022. O que é que está sendo projetado. Carlos, faça o samba aí. Se eu estou entendendo bem, você está querendo dizer que a gente está numa virada? Qual que é o raciocínio? É legal. Esse aqui assim, eu falo muito de ciclo, e aí o que a gente chegou e fez lá na rua? A gente falou, bom, vamos quantificar efetivamente para tirar um pouco da nossa subjetividade, da nossa subjetividade. Vamos montar os ciclos, né, de acordo com algumas variáveis que influenciam cada ciclo. Então, esses aqui são os microciclos, né, que a gente chama. E aí a gente consegue analisar com base em números onde a gente está no ciclo de mercado em diversas variáveis diferentes, né? Então, quando você olha esses 4 quadrantes aqui, esses 4 microciclos, né? A gente pode perceber, eu vou pegar aqui o extremo da esquerda, a esquerda superior e direita inferior, ou seja, IPCA e taxa Selic. O que a nossa ferramenta de ciclo nos mostra, né? Isso nos mostra que a gente está efetivamente talvez num dos pontos mais baixos, talvez quase no ponto de virada de inflação e taxa Selic, quando a gente fala, ou seja, de economia brasileira. Ou seja, é muito pouco provável que nesse cenário, ou invertendo, né, para falar do ponto de vista otimista, é muito provável que o cenário de juros e inflação melhore. É muito mais provável que o cenário de juros e inflação melhore a partir desse ponto do que piore. Assim, tem muita pouca margem para piorar e muita margem para melhorar. E os números, de acordo com o histórico, com desvios de padrões, com questões estatísticas e tudo o mais, assim, nos mostram que a gente está efetivamente muito próximo do low do ciclo de juros e de inflação no país. O low, eu digo assim, ponto ruim, né? Não necessariamente ponto bom. Se a gente está com a inflação muito ruim e a taxa Selic muito ruim, tem pouco espaço para piorar. Quando a gente fala de juro americano, e aí que tá a grande questão que me tira o sono. Qual a diferença, assim, cara? Eu não sei se alguma vez a gente já passou até algo que tá no meu radar, assim, que eu tenho buscado. Por essa discrepância? Por um ponto onde a gente tá num momento de potencial virada do ciclo brasileiro para cima, e o ciclo americano começando a cair. Tá vendo? Que ele estava lá em cima, há pouco tempo atrás, se você pegar o ciclo de juro americano, e agora ele está começando a cair. Ou seja, ele tá entrando num ciclo de baixa, ele tá assim, numa tendência ruim. E a gente aprendeu muito aqui no mercado, assim, ao longo do tempo, que não adianta você brigar contra juros. Porque juro é risco sistêmico, então aumenta a taxa de desconto da bolsa de uma forma geral quando o juro está subindo, e o oposto é verdade, quando o juro está caindo, diminui a taxa de desconto de uma forma em geral na bolsa. Então, juro subindo, enquanto continua subindo, bolsa cai. Por definição. Juro caindo, enquanto continua caindo, depende de fundamento. A bolsa sobe. Então, assim, a gente está num momento onde a gente pode ver juro caindo no Brasil, ou seja, o ciclo melhorando e bolsa tendendo a subir. E piorando mas piorando lá. E eu não sei qual que é eu não sei qual que é o desfecho, assim, o que pesa mais aqui o que eu ia te Brasil, perguntar, né? Quer dizer, porque o que adianta a gente estar com um cenário tão favorável se lá nos Estados Unidos a coisa não anda favorável? Será que isso nos amarra ou isso nos torna um porto seguro? A gente vai ter que ver o que a história vai dizer. Qual que é a tendência, te parece?
Léo, assim, realmente Imprevisível. eu não sei, assim, tem que procurar algum momento na história. Eu não sei se existe esse momento na história, esse que é o problema, Não, entendeu? nós vamos ter em breve, muito provavelmente, uma inflação menor do que a dos americanos. Menor do que a dos americanos. Então, Eu assim, não lembro disso. É muito louco, porque a gente tá realmente em pontos opostos do ciclo, né? Brasil e Estados Unidos. Estados Unidos já entrando no ciclo de baixa, né? Então, e o Brasil tendendo a voltar para o ciclo de alta, eu digo, de mercado de uma forma geral e de economia. Então, assim, isso que me tira o sono recentemente. Porque se eu não tivesse esse ciclo americano indo para baixo, e aí pode até transferir isso para global, eu estaria muito confortável em comprar sempre de economia doméstica na carteira e dormir. Deixa rolar. Tira férias de 2 anos e depois volta para Pra colher ver. os frutos. Só que a gente tem essa questão do ciclo americano, né? Então isso que me faz ter que acompanhar o mercado dia após dia para ver como que o mercado reage de acordo com o que está acontecendo. E aí, então, esse é o primeiro ponto, né? E aí, se a gente, até voltando para essa primeira imagem de novo, se conseguir colocar... Vamos lá. A gente tem os 2 quadrantes de baixo também. E aí que vem a questão que até me traz meio que que eu falo assim, que tá destoando muito, né? Porque nesse primeiro quadrante, depois a gente vai ter um outro com outros ciclos, né? A gente vê assim, que o ciclo de juros tá horrível, né? Então assim, tá tendendo a ir pra cima. Inflação também tá no low, tendendo a ir pra cima. Mas quando a gente olha o ciclo de crédito, e se eu não me engano eu tenho também a parte de... outra parte econômica ali do Brasil na próxima imagem que a gente vai mostrar, eles estão num ponto alto do ciclo. Ou seja, a gente tá vendo a parte aqui, ó, perfeito, legal. A gente tem, ó, então, a parte de crédito bem, a parte de PIB relativamente bem e assim, podendo melhorar. Ou seja, a economia tá com sinais fortes, né? E aí a gente tem o ciclo imobiliário que eu não trouxe, que também tá forte ainda. Mas a gente tem o mercado, assim, de uma forma geral, então ciclo psicológico, juro longo do Brasil, inflação implícita do Brasil, o taxa Selic e inflação, que é tudo que envolve mais perspectivas, né? Tirando juros, taxa Selic e inflação, tudo lá embaixo, né? Ou seja, a economia, assim, quando a gente fala de força econômica, ela tá positiva, mas as expectativas do mercado de uma forma geral estão negativas, né? Então, tem alguma coisa, alguém tá mentindo aí, né? Será que a economia vai piorar muito, né, para atingir as expectativas? Ou será que as expectativas vão ter que melhorar muito para atingir o que tá acontecendo na economia? Aí essa que é a conclusão que a gente tem hoje, assim. Então as expectativas estão muito ruins, de uma forma geral, além da taxa Selic e do câmbio. A psicologia do investidor tá acabada, tá no chão, por todos os indicadores que a gente olha, mas a economia tá bem. E assim, a gente acredita que o mais provável é que a gente volte para um meio termo ali. Talvez a economia não seja tão boa quanto o que a gente está vendo, mas o psicológico que envolve juro longo, que envolve o psicológico do investidor, esse ciclo, que envolve inflação implícita, tudo isso tá num pessimismo exagerado e que tende a voltar à normalidade ao longo do tempo. Às 3h59, você enxergou, tateou, tangibilizou o ciclo econômico como nunca aqui no nossos 10 mil deles. E uma pena que o tempo já se esgote, a gente vai finalizar mais um capítulo, agradecendo o carinho da sua companhia, a sua audiência e com o compromisso de voltar na próxima quinta-feira para a gente continuar vendo os 1001 percalços do mercado. Carlos, obrigado, parabéns sempre, um abraço e até semana que vem. Eu que agradeço, Léo. Espero que tenham gostado e semana que vem estamos de volta. Um abraço. Valeu, gente. Juízo, hein? Vem aí, Expresso da Tarde, Gabriel Medina, Mariana Galvão, Beatriz Langella. Siga ligado aqui na sua TC Rádio e você que está na sua plataforma de podcast, maratona os anteriores. Até a próxima. Tchau. Hoje rendeu, hein? Semana que vem tem mais, os 10 mil deles. Disclaimer. As opiniões dadas pelo gestor de recursos Carlos Castrucci sobre empresas de capital aberto e demais ativos financeiros investidos por ele podem configurar conflito de interesse com você, ouvinte. Deste modo, reflita sobre a precisão e a validade dessas opiniões a partir dos seus próprios critérios. Além disso, qualquer comentário sobre investimentos reflete única e exclusivamente a opinião do Carlos. Não se trata de qualquer recomendação de investimento. Ressaltamos ainda que a participação dele não tem como objetivo a venda dos serviços da Roa Asset Management, empresa da qual é sócio e por onde realiza os investimentos dos R$10 mil iniciais do projeto. O investimento destes recursos vem sendo realizado pelo Carlos da mesma forma como são investidos os recursos dos clientes da Roa. O projeto Os 10 Mil deles
persegue as melhores práticas mundiais para o mercado financeiro na atuação de Carlos como gestor de recursos. Assim, ele não vai comunicar alterações na estratégia de investimentos antes de executá-las para os próprios clientes. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.